Internet, batatas fritas e ar-condicionado. Essas são as 3 principais invenções pessoais de todos os tempos. Beleza, vamos adicionar encanamento interno. Bem, eu tenho uma ideia básica de como as 2 primeiras coisas da lista funcionam, mas e o ar-condicionado? O que o torna tão incrível quanto ele é? Acredite ou não, mas você deve agradecer aos mosquitos pela invenção do ar-condicionado, ou pelo menos do seu antepassado. Ninguém os ama no século XXI, mas no século XIX, esses caras eram um verdadeiro pesadelo. Eles carregavam diferentes infecções, como a malária. As coisas eram especialmente ruins em áreas pantanosas da Flórida. O médico e inventor local, o Dr. John Gorrie, estava tentando encontrar uma maneira de drenar os pântanos. E enquanto ele estava fazendo isso, teve essa ideia revolucionária em 1841. Ele percebeu que o problema estava literalmente no ar. Então, esfriar o ar poderia ser a solução. O Dr. Gorrie organizou o transporte de baldes de gelo de lagos e córregos congelados no norte do país para quartos de hospital na Flórida. Funcionou, mas foi super desafiador logisticamente, então ele teve uma nova ideia. Em 1851, ele projetou um compressor de ar para fazer gelo a partir da água. O mecanismo era acionado por um cavalo, e foi assim que nasceu o conceito de ar-condicionado. Tem muito em comum com os refrigeradores de ar de hoje. Bem, pelo menos a ideia básica é a mesma. Algumas décadas depois, o engenheiro Willis Carrier estava ajudando uma editora a impedir que as páginas das revistas se enrugassem por causa da umidade. Ele projetou o primeiro aparelho de ar-condicionado elétrico com serpentinas de refrigeração e filtros de ar. Ele primeiro usou água fria para refrigerar e depois instalou um compressor de amônia em sua máquina. Carrier percebeu que não era apenas bom para as revistas, mas também para umidificar ou desumidificar o ar ambiente. Ele patenteou a invenção e fundou sua própria Carrier Engineering Corporation em 1915. O ar-condicionado fez a sua primeira aparição pública em massa na Feira Mundial de St. Louis, em 1904. As 1.000 pessoas no auditório definitivamente adoraram a ideia do conforto do resfriamento. Na década de 1920, esse aparelho se tornou uma necessidade básica para as milhares de pessoas que corriam aos cinemas para assistirem às suas estrelas favoritas de Hollywood na telona. Uma solução incomum foi encontrada e decidiu-se modificar os sistemas de aquecimento para enviar ar frio através das aberturas no piso. Mas agora, os lugares mais baixos estavam congelando e os mais altos ainda pareciam muito quentes. Foram necessários alguns ajustes, mas no final, o problema foi resolvido e o Metropolitan Theatre de Los Angeles conseguiu o primeiro sistema público perfeito de ar-condicionado. Era bom o suficiente para edifícios públicos, mas ainda era muito grande e caro para residências. Demorou mais algumas décadas para os engenheiros projetarem algo perfeito para casas particulares. Em 1947, eles venderam 43 mil sistemas e agora o ar-condicionado está presente em centenas de milhões de residências ao redor do mundo. Os aparelhos de ar-condicionado de hoje trabalham com os princípios inventados por Carrier, mas são, é claro, mais eficientes em termos energéticos, muito mais silenciosos, com melhores diagnósticos e controles, sensores eletrônicos e são feitos de materiais melhores. O que eles fazem é transportar energia térmica da casa para o exterior. Eles alteram a temperatura interna, tornam o ar mais úmido e melhoram a sua qualidade. O refrigerador de ar possui 2 partes ou unidades básicas, a unidade externa e a unidade interna. Existem 2 cenários possíveis. Você pode ter um ar-condicionado ambiente ou um ar-condicionado central. O modo como eles funcionam é basicamente o mesmo, exceto que se você tiver ar-condicionado central, há apenas uma unidade interna e uma unidade externa. Esse tipo de ar-condicionado refrigera todos os cômodos ou as peças que você acredita serem de maior importância e está disposto a gastar para mantê-los frescos. Vou falar sobre o ar-condicionado do tipo central, porque é esse que eu tenho. Então, vamos lá fora para verificar a unidade externa. Ela difere de modelo para modelo e de marca para marca, mas em geral, parece uma caixa com um ventilador na parte traseira ou na lateral da sua casa. Em apartamentos maiores ou prédios de escritórios, essas caixas se aglomeram como pássaros, exceto que não são tão fofas. A unidade externa consiste em um compressor, uma serpentina do condensador e um ventilador. Outra parte vital nesse processo é o refrigerante.
Ele viaja por todo o sistema, conecta a unidade externa à unidade interna e, tecnicamente, não é um detalhe, mas o fluido de resfriamento. O calor do ar dentro da sua casa se mistura com o fluido refrigerante e se move pelo compressor para a serpentina externa. Uma coisa interessante sobre o fluido refrigerante é que ele pode passar do estado líquido para o gasoso. O mesmo refrigerante é usado mais de uma vez. O compressor funciona como uma bomba que o move para frente e para trás por todo o sistema. Ele é comprimido e depois se move através da serpentina do condensador. É importante comprimir o gás com força, porque quanto maior a pressão, maior a temperatura. Isso deve ser feito para tornar o fluido refrigerante mais quente que o ar externo. O calor passa naturalmente dos corpos mais quentes para os mais frios. O ar externo entra na condensadora através do ventilador. O ar quente da sua casa se dispersa no ar da rua. O fluido refrigerante acabou de fazer o seu trabalho com sucesso. Ele esfria, se transforma em gás novamente e volta para dentro. E o processo continua e continua. Portanto, agora está claro o que acontece lá fora, mas e quanto à unidade interna? Vamos voltar para casa e procurá-la. Então, pode haver uma unidade interna em cada cômodo da sua casa, ou nos que você precisa refrescar, ou uma unidade no armário ou no porão, ou em algum lugar dentro da casa. Para fazer o aparelho funcionar por toda a casa, também há um termostato e saídas de fornecimento e retorno de ar. A própria unidade interna é uma caixa que possui um motor e uma ventoinha, a serpentina do evaporador, a válvula de expansão, a placa de circuito e o filtro. Quando fica muito quente na sala, o termostato envia um sinal SOS para a placa de circuito, que liga ao motor do ventilador. O ar quente da sala é aspirado pelas aberturas de retorno. Então, o ar encontra o fluido refrigerante. Nesta fase, o ar quente perde seu calor e umidade. Mas como o refrigerador absorve o calor, ele fica tão quente que ainda não está pronto para atender as serpentinas do evaporador. A válvula de expansão ajuda a soprar um pouco de vapor e a diminuir a pressão extra. Em seguida, o fluido refrigerante passa de líquido para gás e está pronto para passar pelas serpentinas geladas do evaporador. O refrigerante frio está se movendo através de pequenos tubos, dos quais a serpentina do evaporador é feita. Agora, vamos dar um tempo ao refrigerante para absorver calor suficiente do ar interno. E feito, ele está pronto para ir para o compressor e você sabe o que acontece lá na unidade externa. Tudo isso acontece ao mesmo tempo e um ciclo interminável. Bem, até o termostato decidir que a temperatura está boa e desligar o aparelho antes que aqueça novamente. Então, tudo recomeça, levando o calor para fora enquanto o ar frio entra. Ele se espalha pela casa através das aberturas de ventilação. Cada detalhe do ar-condicionado é super importante e mesmo que apenas um mecanismo pare, todo o processo será interrompido. E espero profundamente que isso não aconteça, pois está ficando quente aqui. Então, veja bem, os aparelhos de ar-condicionado percorreram um longo caminho para se tornarem tão eficientes quanto são hoje. Mas o progresso nunca para, e os cientistas estão trabalhando em novas tecnologias para tornar os refrigeradores de ar mais eficientes em termos de energia, ecologicamente corretos e com melhor aparência, tanto por dentro quanto por fora das residências. Ei, isso não causou um calafrio na sua espinha? Não? Tá legal. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita para permanecer no lado incrível da vida.